Oi, gente. Boa noite para quem tá chegando. Olá, boa noite a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o eclipse de segunda-feira. Oi Rocha, oi Tati, oi Cássio, oi Aida. Sejam bem-vindos. Enquanto o pessoal vai chegando aqui e vai entrando, oi Edson, seja bem-vindo. Romária, tudo bom? Sejam bem-vindos. Pessoal, enquanto o pessoal vai entrando aqui, vai chegando, quem quiser compartilhar aqui do ladinho esquerdo da tela, no aviãozinho, né? Compartilha lá com os amigos, pro pessoal participar também. E boa noite a todos. Oi Keila, oi Andréa, sejam todos bem-vindos. Que bom tê-los aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho do eclipse, então, que vai acontecer, beijos, que vai acontecer em Gêmeos, né? O eclipse lunar, que acontece na segunda-feira. Boa noite, Laura. Boa noite para quem tá chegando. Boa noite, Camila. Tudo bom? Vamos lá, então. Enquanto a gente espera aqui, vão compartilhando aí para quem vocês quiserem, para quem vocês puderem, para mais gente também assistir esse vídeo, né, e divulgar o meu trabalho aí, tá bom? Sejam todos bem-vindos. O tema do vídeo, então, eclipse lunar em Gêmeos, né? Esse eclipse, ele acontece na segunda-feira, às 6h30 da manhã, né? E a gente vai entender um pouquinho o que é o eclipse, como que ele impacta a vida da gente, né? De cada um individualmente, coletivamente. E também para cada signo, né? Vou falar um pouquinho para cada signo, tá bom? A gente já começa a sentir os efeitos do eclipse. Eu não sei se vocês já estão sentindo, né? De repente as emoções já começaram a aflorar um pouco mais. A gente tá com uma lua crescente em Touro hoje. E ela tá crescendo e vai ficar cheia, então, na segunda-feira. E o que é um eclipse, né? Um eclipse, ele é um alinhamento dos planetas, né, no céu. Que planetas, né? Que são luminares, na verdade, né? A gente fala planeta para ficar mais fácil de entender, tá, gente? Mas são os luminares. Então, o Sol, a Terra e a Lua, eles ficam alinhados com os nodos lunares no céu. Então, alinhamento, eles ficam retinhos mesmo, um do ladinho do outro, né? E aí acontece um alinhamento também interno, né? Porque a gente sabe que a astrologia, ela trabalha com... Boa noite aí pra quem tá chegando, tá? Ana, Lise, Thaís, Carol, sejam todos bem-vindos, tá? Bacana de ver vocês aqui. Então eu comecei a falar aqui já do eclipse, que é um alinhamento entre Sol, Terra, Lua e nodos, né? E o eclipse, ele influencia muito nas nossas vidas, ele é esse alinhamento externo. E a astrologia, ela trabalha com a lei da correspondência, que tudo que acontece fora, tudo que acontece no céu externo, que eu gosto de dizer, né, acontece no céu interno. Então, é um alinhamento também para as nossas vidas. E a gente já começa a sentir, né? Então, percebam aí se vocês já estão sentindo emoções. Oi, Fran, tem prima minha aí, ó. JK, que vai fazer, eu tô para fazer o mapa dela. Tem primo. Gêmeos fala muito de primos, ó, uma prima minha aí. Beijo, Fran. Então nós vamos falar desses temas todos aí, tá? Então a gente já vai sentindo essa energia muito potente dos eclipses. Os eclipses, eles são portais para ganho de consciência, eles trazem essa expansão de consciência, né? Então, uma lua cheia, ela já transborda tudo, né? E o eclipse lunar é numa lua cheia, sempre acontece numa lua cheia. Então, transborda ainda mais, abre esse portal para que a gente ganhe realmente consciência de determinados temas, né? E de que temas, né? Como esse eclipse lunar, ele vai acontecer no signo de Gêmeos, né? Então, geminianos vão sentir muito fortemente esse eclipse, sagitarianos, porque vai pegar o nó do norte, ele vai, a lua e o nó do norte vão se encontrar em Gêmeos, né? Então esse alinhamento acontece principalmente no signo de Gêmeos e signo de Sagitário. Então são os signos que mais vão sentir, ok? Então se você tem Sol,
Lua e ascendente. A gente sempre trabalha com Sol, Lua e ascendente, não só Sol, tá? Então, se alguém tem ascendente em Gêmeos, também vai sentir bastante. Lua em Gêmeos, tá bom? A Fran tá falando aí que é geminiana, né? Vai sentir, né? A gente vai falar dos graus. Então, esse eclipse lunar, ele vai acontecer a 8 graus do signo de Gêmeos. Então, quem conhece o próprio mapa, quem já tem o mapinha aí na mão, né? Pra ver aonde tem o Sol, se tem algum planeta, de repente você não tem o Sol, não tem o ascendente, não tem a Lua, mas você tem o Mercúrio, você tem o seu Saturno. Então é bacana você olhar lá no seu mapa. A gente dá uma tolerância aí de 5 graus, então de 3 a 13 graus de Gêmeos, é bacana você olhar se você tem algum planeta, e aí vai tocar nos temas daquele planeta também, tá bom? A Tati dizendo que tem Lua em Gêmeos, né? Muita gente aí dizendo, ó, o Cássio dizendo que tem Lua em Sagitário, JK dizendo que já tá sentindo, a gente já vai sentindo mesmo, né? Os efeitos dos eclipses, gente, o que acontece? A gente já vai sentindo, os eclipses, eles acontecem aos pares, né? Esse ano a gente já teve 4, agora a gente vai ter um hoje, hoje a live, né? Vai ter um na segunda-feira e vai ter um dia 14 de dezembro, então sempre aos pares. Então a gente vai sentir o efeito desses eclipses agora de segunda-feira e do dia 14 por 6 meses. Então são temas que vão estar sendo trabalhados na tua vida. Vão surgir pessoas, eventos, situações. É um convite a esse alinhamento naqueles temas. Eu vou falar um pouquinho dos temas de cada signo, tá? Primeiramente, mais no coletivo, o que esse eclipse vai trazer principalmente, tá? Ele vai falar principalmente dos temas de Gêmeos, geminiano. O que fala o signo de Gêmeos? O que é esse símbolo, esse arquétipo? Ele é o símbolo da comunicação, ele fala da troca, da informação, bate-bola, né, como eu gosto de brincar. Então, tudo que tá ligado ao intelecto, ao raciocínio, né, vai trazer todos esses temas. Então, tema de comunicação, lives, informações, internet, tudo isso tende a dar um boom, a crescer realmente, né, ainda mais do que a gente já vem vivendo, né. Isso mais no coletivo, mais coletivamente. Porque o eclipse, então, toca bem o signo de Gêmeos, tá? E a gente olha também para Sagitário, que é o signo oposto, que é onde está o nó do sul. Então, o nó do norte está em Gêmeos, nó do sul em Sagitário. E o signo de Gêmeos, ele é super curioso, né? Quem tem Gêmeos aí no mapa, todo mundo tem Gêmeos no mapa, mas quem tem planetas em Gêmeos sabe o quanto é curioso, né? O geminiano, o símbolo, o arquétipo, ele traz isso da curiosidade, da leveza, por isso que às vezes ele fica mais na superfície, porque a superfície ela é cheia de oportunidades. Então ele fica sempre ali, tentando buscar oportunidades, curioso, querendo conversar, querendo falar, ouvir também, né? E o signo de Sagitário, então, é o oposto. Gêmeos é o aprendiz, né? Gêmeo é curioso, quer aprender. E Sagitário é o professor, né? Ele geralmente foca, ele vai para um único saber, ele é mais voltado para a filosofia. Então, é um eixo que fala muito de conhecimento, o aprendiz e o professor. O que ouve, o que fala, né? Então, esse eclipse vai mexer também muito com esses temas de conhecimento, de estudos, a gente sempre buscando mais também nessa área de conhecimento, bastante gente estudando. Cássio perguntando, meio do céu em Gêmeos será afetado? Claro, todo mundo vai ter alguma parte do mapa que vai ser afetada, e eu vou falar um pouquinho disso no decorrer do vídeo, tá? A gente fala também, a gente tem que olhar também para o regente de Gêmeos, né? Que é Mercúrio, né? O cara também da comunicação, o planeta da comunicação, né? Ele tá no signo de Escorpião hoje, né? E nós estamos também numa lunação, já expliquei várias vezes aqui para quem me acompanha, né? Que a lunação é quando a Lua e o Sol se encontram no céu e aí a gente começa um novo ciclo lunar. Então, lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante, né? Então, todo mês a lua faz essas suas 4 fases num signo. Esse mês é em Escorpião. E Mercúrio, por coincidência, né? Eu não acredito em coincidências, mas ele tá em Escorpião. Então, a gente tá dentro de uma alunação de Escorpião, né? Com Mercúrio em Escorpião. Então, traz esses temas escorpiânicos também
para o coletivo, que são o quê? Temas tabus, né? Escorpião sempre fala de temas mais tabus, que às vezes a gente não quer olhar tanto, né? Poder, sexo, psicologia, né? O lado oculto da vida, morte, perdas, feridas, limpeza dessas feridas. Então, nesses próximos 6 meses, né? Pós-eclipse, a gente vai estar vivendo também esses temas. Então, como que a gente vai estar aprendendo, já que Gêmeos é aprendiz, né? A lidar com todas essas transformações que a gente passou esse ano, né? Como que a gente tem lidado com tudo isso? Como que a gente tem digerido? O Escorpião fala muito de digerir as emoções, ele sente muito intensamente, né? Então, tudo que a gente vem aprendendo, vivendo, aprendendo com todos os desafios que a gente tem vivido nesse ano, vão transbordar agora por 6 meses. E no seu mapa, isso mais coletivamente, no seu mapa, você vai olhar lá em que casa astrológica você tem o signo de Gêmeos, principalmente, tá? Sagitário também, mas principalmente Gêmeos. Então, o Cássio perguntou ali, né? Meio do céu. Meio do céu é a casa 10, é o ponto mais alto do mapa, é a carreira. Vou falar disso também. Então, quem tem meio do céu, por exemplo, vai trazer esses temas sobre carreira, vai passar por transformações, vai rever, a gente fala no eclipse lunar de revisão, ressignificar, né? Porque a lua fala de passado, ancestralidade, memórias, família, emoções. Então, sempre que é um eclipse lunar, o passado se sobrepõe ao presente, ao futuro e pede essa revisão, esse ressignificado. E como Gêmeos fala dessa nova perspectiva, desse aprendizado, é a gente aprender na área que tá a casa que a gente tem Gêmeos no mapa, a ter uma nova perspectiva, a ter um novo olhar, a ressignificar. Ressignificar é olhar para algo de uma outra forma que a gente nunca olhou, né? Então, quando a gente fala em ressignificar, é mudar esse olhar, né? Então, a gente vai, com esse eclipse acontecendo em Gêmeos, é o que a gente tem aprendido nesses últimos meses e como nesses próximos 6 meses esse eclipse vai impactar nos nossos aprendizados, nas nossas transformações, nesse mergulho profundo para dentro da gente que a gente teve durante todo esse ano de isolamento. Então, traz tanto esses temas de Gêmeos quanto esses temas de Escorpião, né? Já que Mercúrio está em Escorpião, a gente está numa alunação de Escorpião. Então, aonde que você precisa aprender a se transformar? O que ainda precisa ser transformado dentro de você? Com todas essas perdas, com todas essas mortes também, né? O que a gente vem passando coletivamente, individualmente. Como você vem digerindo tudo que você vem vivendo esse ano. E os aprendizados, já que Gêmeos é aprendiz, né? A gente tem muito para aprender, né? Todos nós somos mestres e aprendizes, né? A gente aprende e ensina um ao outro. Então, é bacana você olhar aí no seu mapa em que casa você tem o signo de Gêmeos, porque é ali que você vai ser chamado nos próximos 6 meses a aprender sobre aquele tema, né? Então, o ascendente, você vai aprender sobre você mesmo. De repente, você vai começar a ressignificar a sua própria imagem, né? O seu ascendente. Então, eu vou falar um pouquinho de cada signo aqui, tá? Eu fiz um script aqui, mais ou menos, para eu seguindo, mas eu vou saindo fora, às vezes, do script, né? Vocês podem ir fazendo perguntas também, tá? Vamos batendo bola junto aqui. Que bom ver que tem muita gente chegando, que tem muita gente interessada. Eu fico bem feliz aí de poder compartilhar também e conversar com vocês sobre isso. Yubi, né, meu professor, eu quero te agradecer aqui ao vivo. O Yubi entrou aí, gratidão, né? Foi ele que me ensinou tanto, aprendi tanto com o Yubi. E é uma honra te ter aqui, tá? Me ouvindo. Um beijo. E aí, então, esse eclipse, gente, é o eclipse do aprendizado, é o eclipse das lições. Que lições a gente tem a aprender nesses próximos 6 meses, né? É o eclipse da verdade, das verdades, porque também esse eixo de Gêmeos e Sagitário falam das nossas verdades, do que a gente acredita, do que a gente precisa
desaprender para reaprender, porque muitas vezes a gente tem crenças dentro da gente que a gente precisa, que às vezes nos limitam, né? E a gente precisa olhar para aquela crença e ver o quanto ela nos limita e desaprender certas coisas para reaprender. Então, realmente é um eclipse aí para aprendizado, para verdades e para tudo mais, tá bom? Então, o que nós precisamos aprender nos próximos 6 meses? Uma postura realmente mais humilde, de aprendizes da vida, né? Nós estamos abertos e curiosos à vida, né? E aprender mais essa flexibilidade do geminiano, porque geminiano tem essa flexibilidade, ele é leve, né? Ele quer aprender, então também aprender a se flexibilizar diante dos desafios que vão aparecer aí na vida de vocês, principalmente nessa área que vai tocar a casa de Gêmeos no mapa de vocês, tá? Então olha lá em que casa que vai tocar, porque vai tocar os temas daquela casa, tá bom? Eu gosto de falar sempre da tríade, então vocês prestem atenção, então, para quem tem Sol, Ascendente, a Gabi falando aí, tudo pra mim, essa astróloga, obrigada, beijo. Andréa, beijo, muita gente entrando, tô feliz, tá, em vê-los todos aqui, obrigada pela presença de todos. Vamos falar um pouquinho, então, de cada signo, vamos lá? O legal é vocês prestarem atenção, né, quem tem o ascendente, o Sol e a Lua, porque não é só o Sol, não é porque você tem o signo de Áries que você tem a influência de Áries e ponto, acabou. De repente você é ariano, mas você tem uma Lua em Touro, você tem um ascendente em Escorpião, então isso também conta. Então eu vou falar de todos os sóis, de todas as luas e de todos os ascendentes. E aí, se você tem ascendente em Áries, por exemplo, Lua em Touro e Sol em Gêmeos, você vai olhar os 3, né? Prestar atenção e ver que situações que estão pedindo esses aprendizados, essas transformações na vida de vocês, nesses signos que vocês têm, ascendente, Sol e Lua, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar por Áries, né? A mandala ela tem uma sequência lógica, né? O primeiro signo sempre é Áries, então vamos começar pelos arianos aí. Tem bastante ariano aí? Vocês me dizem aí se tem bastante ariano, gente que tem Lua em Áries, ascendente em Áries, tá? Vou falar então, começar falando de Áries aqui para os próximos 6 meses, tá? Então, para os arianos, vai ser importante trabalhar, se alinhar, porque lembra que eu falei que eclipse é um alinhamento das energias no céu. Então, tá alinhando no céu externo, tá alinhando no nosso céu interno, né? Então, para quem tem ascendente, Sol e Lua aí, tá? Em Áries, vai pegar muito a questão de se alinhar. Como que você está se comunicando na sua vida? Como que você vem falando? É um momento para os arianos de colocar todo o poder de comunicação que eles têm para fora, né? Se comunicar, estudar, buscar ler muito, aprender mesmo. Tá bem no mesmo tema do eclipse. Então, para os arianos vai estar muito forte essa questão, tá? De aprendizado, de estudos, de comunicação não violenta, porque o ariano às vezes ele é muito direto, né? Ele é muito assertivo. Então é bacana para os arianos estarem também pensando o quanto eu tenho sido assertivo e o quanto eu tenho sido muito direto, o quanto as minhas palavras têm poder, tanto para construir, quanto às vezes para não construir, para desconstruir, né? Então, tem esse tema muito forte para os arianos de comunicação, de leitura, de estudo, ótimo para aprender, ótimo para ler algo que de repente você sempre teve vontade de estudar sobre aquilo e não acha tempo, ou vai sempre deixando para depois, vai adiando. Então, para os arianos está bem bacana aí. Também fala de irmãos, né? Então, situações de repente que você está vivendo com algum irmão, com alguma irmã, pode também trazer situações referentes a irmãos, como que tá a relação de vocês, né, com os irmãos, como dá para se comunicar de uma forma mais amorosa com esses irmãos. Então isso também tá pegando bastante para os arianos, tá?
Para quem tá chegando agora, já tô falando aí dos signos, já falei um pouquinho do eclipse, tá? Depois também vai ficar gravada aí, vou deixar gravada para quem quiser também, não puder ver agora, né? Assistir depois, tá bom? Tem gente dizendo que tá esperando o melhor signo aqui, Escorpião. E aí, hein? O que vocês me dizem? Áries presente, beijo! A gente sabe que, né, cada signo, ele complementa o outro, né? Então, para mim, como astróloga, todos são importantes, todos têm a sua importância, né? E sem um, o outro não existiria, não, né? Não teria essa sequência realmente lógica que tem da energia de cada signo, né? Anne, saudade de você também. Bia também, ó, tá aí, beijo. Então vamos lá, falei de Áries, tá? Então, Áries vai pegar aí principalmente comunicação, leitura. Se puder ler sobre comunicação não violenta, um tema muito legal aí para quem tem planetas em Áries, tá? Principalmente ascendente, Lua e Sol. Bacana? Vamos falar de Touro então? Vamos lá. Taurinos, quero saber se tem taurino aí. Pessoas com ascendente, Lua e Sol em Touro. Então, o que esse eclipse vai pedir de alinhamento para os taurinos, né? Para quem não sabe, eu sou taurina, então eu vou falar para mim aqui também, tá? Não é só para vocês, é para mim também. Então, vamos lá, taurinos. E para quem tem ascendente Lua, tá, gente? Então, vocês vão vendo aí também isso. Para os taurinos, vai mexer muito nas questões de alinhamento de valores, de valor pessoal, né? O que você valoriza na sua vida? Você dá valor, taurino, ao que você já tem? Ou você ainda está correndo atrás, sempre correndo atrás, sempre correndo atrás? O taurino, ele preza muito por essa segurança, por essa estabilidade, por esse lado mais material e de conforto realmente da vida, né? É importante sempre pro taurino essa questão da segurança, da estabilidade, ele busca isso, né? Então tem que ver como que você tá lidando com essas questões de valores materiais, dinheiro, inclusive, muitas questões de finanças também pegando aí na casa dos taurinos, tá? Para quem tem essa tríade. E repensar essa questão do apego também. Às vezes o taurino, por ele querer manter, ele é um signo fixo, que tenta manter tudo. Então é muito bonito isso nele, porque ele mantém relações, ele consegue dar manutenção na vida dele, nas coisas. Mas tem vezes que o taurino fica tão apegado a situações, a relações, a valores, que às vezes é um desafio para o taurino aprender isso. Então o taurino vai estar sendo chamado a lidar com essas questões de valores pessoais, de crenças, do que acredita, de dinheiro, de finanças e também do corpo. A casa 2 ela também fala da saúde, do corpo. Então, de repente, os taurinos vão estar aí mais voltados também para cuidar do corpo. A maioria dos taurinos que tem Sol, Lua, Ascendente, amam comer, amam o lado bom da vida, esse lado mais confortável mesmo, né? Então, também, de repente, é uma época que quem tem ascendente Lua em Sol em Touro aí vai estar cuidando mais da saúde, vai estar cuidando mais do corpo, vai estar pensando mais nessas questões mais materiais mesmo, tá? Então, vai pegar bastante essas questões para os taurinos e esse pedido de aprendizado nessas áreas, tá bom? Beijo aí, Marcela, beijo, Cristine, beijo todo mundo que tá entrando, tá? Sejam bem-vindos. E aí, vamos falar de Gêmeos? Vamos falar de Gêmeos. Minha prima que tava aí, que disse que era geminiana, né? Quem tem ascendente, Lua e Sol em Gêmeos. Então, assim, quem é geminiano vai sentir muito, tá, gente? Porque esse eclipse ele vai estar acontecendo justamente no signo de Gêmeos. Então, geminianos, sagitarianos vão sentir bastante também. E se você tem o Sol, a Lua, ou seu ascendente, ou algum planeta, né? Principalmente geminianos tem o Sol em Gêmeos. Então, o Sol ali entre 3 graus e 13 graus de Gêmeos, você vai sentir muito forte isso na sua vida. Opa, saiu aqui. Voltou, né? Então, você vai sentir ascendente em Gêmeos, a Dei tá falando. Então, assim, quem tem o Sol entre 3 e 13 graus de Gêmeos vai sentir muito, tá? Por quê? Porque o eclipse ele vai acontecer a 8 graus de Gêmeos. Então, a gente dá uma tolerância de 5 graus para cima, 5 graus para baixo, né? Que é o orbe. Então,
vocês vão estar sentindo bastante em cima do Sol, em cima de você, a sua personalidade, a sua vitalidade, a sua individualidade, o seu brilho, né? Como que você está lidando com a comunicação. Então, os geminianos vão ser chamados a cuidar da sua individualidade, da sua essência, da sua aparência, de como você está comunicando esse poder comunicativo que o geminiano já tem de uma forma natural para o mundo, né? Através da sua imagem, através do seu corpo, através dos seus projetos, né? Gêmeos sempre... geralmente, né, a gente não generaliza, né, a astrologia ela não é fatalista, né, mas geralmente geminianos, quem tem Sol, Lua, Ascendente, tem muitos projetos, é multitarefas, geminiano é multitarefas, né, então tem que ver se você não está se sobrecarregando também, o quanto você tem que aprender, de repente, a focar. Então, os geminianos e quem tem ascendente Lua estão sendo chamados também para aprender a focar, ter mais foco, de repente não dispersar tanto, buscar equilibrar essa questão de multitarefas, de curiosidade, de comunicação, também com essa questão de, às vezes, silenciar mais e se ouvir mais, né, também, e cuidar de si, da própria individualidade, como que você está expressando essa individualidade para o mundo, como você tem transformado nessa questão de alinhamento também aí com Mercúrio Escorpião, Lunação Escorpião, essa transformação também em relação ao seu corpo, à sua saúde, à sua vitalidade, à sua identidade. Então isso vai estar sendo muito trabalhado, muito forte nos geminianos, tá? É um alinhamento realmente de corpo, mente e alma aí para os geminianos, né? Porque saúde é algo muito amplo, né? Mente, intelecto, corpo, espiritualidade. Então os geminianos eles vão estar buscando essa saúde de uma forma bem geral, bem completa mesmo, né? Mente, corpo, espírito, tá? E aí a gente chega em Câncer. Tem canceriano aí? Essa Mila tá mandando beijo pra todo mundo aí. Paola também entrou. Fátima, beijo. Bastante gente entrando aí. Boa noite, sejam bem-vindos, tá? Tô falando de Câncer agora. Então, quem tem ascendente, Lua, Sol em Câncer, tá? Vai pedir esses 6 meses aí, vão trazer um alinhamento em relação a algo mais espiritual, em algo mais elevado. Os cancerianos, geralmente, né, quem tem Sol, Ascendente, Lua em Câncer, eles são muito apegados às próprias emoções, às próprias memórias. Eles têm memórias assim que eles guardam lá de 2 anos de idade, eles lembram, né? Do passado, da família. Então, o canceriano, ele vai estar sendo chamado a trabalhar esse desapego dessas emoções, desses sentimentos que prendem ele, de certa forma, ainda ao passado, através principalmente da aceitação, né? São temas mais sutis realmente para os cancerianos, tá? Algo bem interno mesmo. Através da aceitação, através do perdão, de certas mágoas que às vezes, ascendente em Câncer aí, muita gente falando. Então, como que você canceriano, ou como que você que tem uma lua em Câncer, um ascendente em Câncer, tem se transformado em relação a tudo isso que você tem vivido, em relação às suas mágoas, aos seus apegos, né? Coisas que você guarda de tantos anos ainda, né? E que você precisa, de repente, soltar, perdoar, se entregar para a vida. Através aí de um caminho mais interno mesmo, através de meditação, tá? Um ano aí, para quem tem essa tríade em Câncer, tá excelente aí para os próximos 6 meses, para começar a meditar, para se envolver, de repente, aí numa filosofia de vida mais interior, de repente começar aula de yoga, né, Tai Chi Chuan, enfim,
toda essa busca mais interior. Os cancerianos, eles vão estar nessa busca mais de si mesmo, mais interna, e dessa limpeza, dessas mágoas, dessas feridas, através dessa busca interior. Então é algo bem, bem profundo e bem sutil aí para os próximos meses, para os cancerianos, tá? Ascendente, lua e sol, tá bom? Aí a gente chega nos leoninos. Tem leonino aí? E aí, tem leão, ascendente, lua e sol em leão. Vamos lá, leoninos. Como que vai estar aí? Como que esse eclipse ele vai impactar na vida dos leoninos, tá? Principalmente. Os leoninos vão estar sendo chamados. A Samila falando aí, ó, sol em leão. Tem vários leoninos aí, hein? Ah, Bia. Os leoninos vão estar sendo chamados a se alinhar com um objetivo mais a longo prazo. Como que você, leonino, nesse ano todo que você vem aí passando por todos esses desafios que todos nós estamos passando, tem pensado no seu futuro? O leonino, nesses próximos 6 meses, ele vai estar com a cabeça muito no futuro, pensando em projetos futuros, a longo prazo, mas o que eu quero para mim, como que eu posso contribuir mais também, de repente, socialmente. O leonino, muitas vezes, tem essa questão de ser muito autocentrado, e nesse próximo ano, nesse primeiro semestre de 2021, ele vai estar sendo pedido esse chamado dessas causas mais humanitárias, dessas causas mais sociais, de estar pensando mais também no seu futuro, nos seus planos a longo prazo, tá? Projetos. Como que você, leonino, se vê lá em junho, quando estiver acabando o efeito desse eclipse, né? Daqui 6 meses. Aonde você se vê? Então é importante para os leoninos tentarem projetar para 6 meses adiante, aonde eles querem se ver daqui 6 meses, né? Como você vê o seu futuro, mas é um futuro próximo, né? Longo, mas a médio curto, né? Médio e longo prazo, vamos dizer assim, né? Então, 6 meses, 1 ano aí, tá? Para os leoninos. E essa questão mais social. Se vocês, leoninos, sentirem esse chamado de repente, contribuir socialmente com alguma instituição, se envolver, de repente, com política, né, que também tem essa questão aqui, se envolver, de repente, levantar alguma bandeira, né, o leonino vai estar sendo chamado a ajudar essas pessoas, de repente, que são mais excluídas de alguma forma da sociedade. Então é um ano bem bacana para o leonino brilhar esse sol lindo que o leonino tem, né? Essa força, esse sol bonito do leonino, para ajudar pessoas, para ajudar grupos, para de repente brilhar em times. De repente os leoninos vão brilhar liderando um time, né? Um ano de repente que vai surgir lá na sua empresa, você vai estar trabalhando e você foi chamado para liderar uma equipe. Então os leoninos vão estar sendo chamados aí para essa liderança, tanto leoninos, eu tô falando leoninos, né, gente, mas vocês sabem que é para quem tem ascendente também em leão e lua em leão, tá? Ó, o Cássio disse que já tá sentindo isso, o coletivo. Então, a gente já vem sentindo, né? A gente já começa a sentir o eclipse alguns dias antes, tá? Eu preciso controlar o tempo, eu não sei nem quanto tempo que eu tô aqui de live, mas enfim, eu vou vendo aqui, tá? Vamos lá, então, para os virginianos, tá? Quem tem sol, ascendente e lua em virgem, é importante falar que esse eclipse ele vai estar fazendo uma quadratura a virgem e a peixes. Então, depois de geminianos e de sagitarianos, também quem vai sentir muito são virginianos e piscianos. Vão sentir mais forte também nesses próximos 6 meses, tá? Virgem, alguém já tinha falado ali, né? Vai pegar meu meio do céu. Então, a maioria das pessoas que tem, então, ascendente em virgem, vai pegar o meio do céu, que é a carreira, tá? Então, para os virginianos, a vida vai estar totalmente voltada para essa questão mais da carreira, do trabalho, do que você tem que transformar dentro de você e na sua maneira de trabalhar, na sua maneira de construir a sua carreira. Virgem já é um signo que trabalha muito, virginianos são muito prestativos, adoram essa questão de se sentir
útil, de se sentir produtivo, né? Então, é um primeiro semestre de 2021 aí que os virginianos vão estar sendo chamados a se alinhar com a própria carreira. O que ainda faz sentido na sua carreira, virginiano? O que não faz mais sentido, né? O que precisa de ajustes, transformações? O que você precisa soltar, né? Para aprender novas questões em relação ao seu trabalho, à sua carreira, à sua imagem no mundo, né? O virginiano, ele às vezes é mais tímido, ele é mais na dele, mas ele vai estar sendo chamado para se empoderar do seu sol, da sua própria carreira, da sua imagem no mundo, né? Principalmente através do seu trabalho, tá? E o que é sucesso para você, virginiano? É uma pergunta aí que fica também para os virginianos para o próximo semestre, tá? O que é sucesso? Porque sucesso é algo muito relativo, né? O que é sucesso para mim talvez não seja sucesso para você. Então é importante também uma pergunta aí que durante esses 6 meses pode mudar. De repente, para um virginiano hoje, ou para quem tem ascendente lua em virgem, hoje sucesso é, sei lá, ter dinheiro, né? Ter bastante dinheiro. E de repente, daqui 6 meses, esse virginiano vai repensar aqui, vai lembrar da live, vai ficar pensando na vida lá e vai lembrar que, não, hoje sucesso não é só essa questão material, né? Talvez é estar bem na minha relação com o meu parceiro, ou com a minha família, né? Então, o virginiano vai estar sendo chamado também a essa questão de sucesso, tá? E de o que é sucesso para você nesses próximos 6 meses, tá bom? E aí a gente chega em Libra, librianos, librianas. Ai. A Laura achou que os virginianos iam ser chamados para os sentimentos. Também, tá todo mundo sendo chamado para tudo, né? Mas como vai tocar uma área específica do seu mapa, então também é bacana individualizar lá, para quem fez essa pergunta, que já subiu, eu já perdi. Mas é bacana, gente, eu tô falando aqui de ascendente, lua e sol, mas você olha lá no seu mapa a casa que você tem gêmeos, porque além de tudo isso que eu tô falando, também vai falar dos temas daquela casa que você tem gêmeos, tá? Librianos, vamos lá. Os librianos vão estar sendo chamados a se alinhar com um propósito. Librianos, qual é o seu propósito para o próximo ano, para o próximo semestre, para o início aí de 2021, né? Quem tem Libra no ascendente, no Sol, na Lua, vai estar sendo chamado a se alinhar com uma filosofia de vida. De repente o libriano vai começar a pensar, mas qual é o meu propósito de estar aqui, nesse planeta? Qual é o meu propósito na vida? O que eu quero da minha vida? E aí, como o libriano às vezes fica ponderando muito, né? Ele vê todos os pontos de vista, ele pondera, daí ele dá um passo para frente, ele dá um passo para trás, ele pensa, ele repensa. Então, o libriano vai estar sendo chamado a ressignificar, a se transformar e a rever essas questões e ponderar, inclusive, como ele sempre faz, mas de repente tomar uma decisão de começar realmente a se alinhar e tomar um caminho mais alinhado com um propósito de vida, com o que realmente faz sentido para a sua intuição. É um início de semestre aí também para os librianos se interiorizarem mais, silenciarem mais, tentarem sair um pouquinho dessa questão da razão, né, que é um signo de ar, muitas vezes que fica um pouco no intelecto, e realmente através da meditação, desse contato mais consigo mesmo, desse silêncio, buscar esse propósito, essa filosofia de vida, o que faz sentido, que caminho que faz sentido seguir, focar. Então, vai estar pedindo muito foco aí para os librianos, ok? Estudos também, teses, de repente o libriano vai querer fazer um doutorado, vai online aí, né, à distância, vai querer fazer um mestrado, vai querer estudar muito, de repente sobre algo mais profundo, vai querer se aprofundar em algum tema, e religião também, tá? Então, de repente, os librianos aí vão começar, como vão estar buscando um propósito, de repente vão pensar, mas e se eu estudasse o budismo? E se eu estudasse sobre
alguma religião, né? Então isso também pode estar acontecendo e acontecer aí no primeiro semestre de 2021 para os librianos, beleza? Librianos e Sol e Ascendente Libra, beleza? Vamos lá. Sagitário. Sagitarianos, Sol, Ascendente e Lua em Sagitário. Vamos lá. Os sagitarianos, eles vão estar sendo chamados aos relacionamentos, é isso mesmo. Sagitariano adora liberdade, eles prezam muito pela liberdade, eles prezam expressar a sua individualidade nessa liberdade, né, sendo sociais, sendo expansivos, sempre otimistas na maioria das vezes. E eles vão estar sendo chamados a se relacionar, né? Ou aprender a se relacionar melhor com quem eles já têm um relacionamento. Então, assim, se você tem um relacionamento sagitariano ou pessoa com lua e ascendente em Sagitário, a vida vai te alinhar com esse relacionamento, para que você ressignifique certas questões em relação a relacionamentos. O que é um relacionamento maduro, né, para você hoje, sagitariano? Como que você tem lidado com os seus afetos? Você dá liberdade para quem você se relaciona? Você quer liberdade, mas você dá liberdade? Então, esses temas vão pipocar aí também para os sagitarianos, tá? Quem tá solteiro, sagitarianos solteiros, lua, ascendente também Sagitário, podem aparecer pessoas para vocês se relacionarem e aprenderem. Lembra que Gêmeos, o eclipse está acontecendo em Gêmeos, eu falei lá no começo para quem perdeu, que é o eclipse do aprendizado, né? Então, o que a gente precisa ressignificar, olhar com os novos olhos? Os sagitarianos vão estar sendo chamados a olhar os relacionamentos, né? Essa questão da liberdade, de ponderar até onde, né, vai a liberdade, a minha liberdade, a liberdade do outro, como me relacionar mesmo mantendo essa liberdade com respeito. Então, vai haver um chamado de ressignificar os relacionamentos, principalmente afetivos, mas também são as alianças, tá? Então, de repente, você, sagitariano, ou ascendente e lua lá em Sagitário, que tem um sócio, tá? Você tem um sócio lá, você tem uma empresa lá com seu sócio. Vai rolar questões aí para você se alinhar e lidar melhor com essa relação com o seu sócio, tá? Isso também pode acontecer bem forte aí, tá bom? Vamos então agora... Gente, eu pulei escorpião! Cadê o escorpiano? Cadê o escorpiano pra me falar que eu pulei escorpião? Ó, pulei escorpião, ato falho aqui, tá? Os psicólogos presentes. Escorpianos, vamos lá! Vocês me ajudem, gente, vocês falem aí, tá? Escorpianos, vocês que amam mergulhar, né? Vocês que amam mergulhar profundo mesmo. Vocês vão lá no fundo, na intensidade. Falaram, gente, eu nem vi, eu tô focada aqui, eu não vi, tá? Desculpa, tá? Escorpianos, lua ascendente, sol escorpião. Momento de mergulhar mesmo, tá? Vocês já são assim, vocês já são intensos, vocês já vão... em lugares que ninguém tem coragem de ir, lugares internos que eu digo, né? Naquela dor, mexer naquela ferida, limpar aqueles venenos do passado, aquelas questões que ainda te fazem sofrer, mágoas. Então é o momento de o escorpiano buscar olhar para as próprias sombras e dentro desse mergulho das próprias sombras, retornar e renascer como a fênix na luz. Tá? São uns 6 meses aí bem profundos para quem tem ascendente, lua e sol em escorpião. Vão estar mergulhando mais do que já mergulham, tá? Profundamente, dentro de si, dentro das próprias emoções, ressignificando e transformando a própria vida. De repente vão surgir situações de mudanças. E o escorpiano vai ter que aprender, né? A se desapegar, a soltar, essa questão às vezes do controle, porque escorpiano vive certas questões na vida que acabam levando ele a muitas vezes buscar a segurança através do controle, muitas vezes é inconsciente isso. Então é soltar esse controle, como você escorpiano se sente quando você solta o controle.
Então, o controle do externo, porque a gente tem controle da gente mesmo, das nossas emoções, de como a gente age, de como a gente reage. Agora, do que tá fora, de como o outro vai agir, do que o outro vai falar, do que vai acontecer no trabalho, do que vai acontecer no relacionamento. Então, o escorpiano, ele vai estar sendo chamado a se alinhar com tudo isso, tá? Pessoal falando aí, socorro, lua escorpião. Não, gente, esse chamado é um chamado para evolução. Todos nós estamos evoluindo e cada um nos seus temas, né? Cada um com os seus ciclos. Esse eclipse vai estar trazendo um ciclo para cada signo, para cada arquétipo. E os escorpianos estão sendo chamados a fazer o que eles mais sabem fazer, que é mergulhar fundo em si mesmo e ressurgir, não ficar na lama, porque às vezes o escorpiano ele fica charfudando ali na lama e não sai daquilo. Então, como soltar isso? Se entregando à vida, aceitando a vida como ela é. Essas questões também muito profundas vão estar sendo... vão ficar em evidência, né? Porque o eclipse ele sempre traz essa evidência, esse foco, né? Esse transbordamento aí, ainda mais que é uma lua cheia, né? Para essas questões, tá bom? Desculpa, escorpianos, pulei vocês, amo vocês, tá? E aí, já falei de Sagitário, vamos falar de Capricórnio? Capricornianos, Sol, Lua, Ascendente, que amam trabalhar, concretizam tudo, põem a mão na massa mesmo. É isso aí, tá? Não mudou muita coisa para vocês nesse próximo semestre. É muito trabalho, é muita uma questão de prestar atenção na própria rotina. Você tem se sobrecarregado de trabalho? Como que tá isso, capricorniano? Como tá isso para quem tem lua em Capricórnio, ascendente Capricórnio? Fala, vocês estão trabalhando demais? Fala pra mim aí, vai. Obrigada aí, estão dizendo que eu tô desculpada. Obrigada, tá, amores? Vai ficar salva, tá? Pessoal perguntando aí, ó, Lua em Caprica. Pessoal tá de Capricórnio, trabalha realmente muito, é muito focado na carreira, quer chegar no topo, quer sucesso, né? Capricórnio concretiza, põe a mão na massa, ensina todos os outros signos a fazer isso. E vai estar sendo chamado a aprender também a equilibrar questões de trabalho, a sua rotina, os seus hábitos saudáveis, como que o trabalho, o excesso de trabalho vai estar impactando na sua vida nos próximos 6 meses. Né? De repente um equilíbrio aí entre rotina, uma rotina um pouco mais saudável, cuidar um pouquinho mais da alimentação, entre também trabalho e de repente saber também descansar um pouco, relaxar um pouco, que às vezes o Capricórnio ele não relaxa, ele tá o tempo todo, né, querendo fazer, e de repente é esse equilíbrio do fazer e ser, tá bom? Então, para os capricornianos vai estar pegando muito essa questão de fazer acontecer, mas também de equilibrar com a sua rotina, com hábitos saudáveis, organizar a vida, mas organizar a vida não só no trabalho, né? Organizar a vida como um todo, tentando equilibrar tudo isso. Então, todas essas questões de rotina. Então, o capricorniano também vai estar sendo chamado muito a transformar, né? Lembra que eu falei que é uma alunação escorpião, tudo isso? Então, Mercúrio escorpião, a transformar a sua maneira de lidar com a própria rotina, com a rotina de trabalho, né? Que às vezes é sobrecarga, né? E aí isso afeta o corpo, afeta a saúde, e aí você pode ficar doente porque você está trabalhando demais, não está cuidando da saúde. Então é bacana o pessoal que tem Sol, Lua em ascendente em Capricórnio, cuidar da saúde e equilibrar trabalho, saúde, lazer, tentar equilibrar tudo isso. Mas vão surgir muitas questões relacionadas ao trabalho, à saúde e à rotina, tá bom? Chegamos em Aquário, aquarianos, lua ascendente, sol em Aquário, vamos lá? Vamos lá. O aquariano, gente, ele é muito voltado pro social, pro grupo, pros amigos, né? Adora estar com os amigos, né? E nesse próximo semestre, até aí junho, mais ou menos, né? Julho de 2021, ele vai estar sendo chamado a prestar mais atenção nele. Então, aquarianos, é muito importante essa sociabilidade, vocês gostam disso, dessa questão social, humanitária, eu acho muito lindo isso nos aquarianos, né? Essa questão mais humanitária,
de levantar bandeiras, de defender pessoas às vezes mais excluídas. É muito lindo. Mas nesse primeiro semestre de 2021, o chamado é um alinhamento entre o social, que vocês gostam tanto, mas e vocês? Aonde vocês brilham dentro desse social, né? Como brilhar a própria individualidade? Quem é você, aquariano? É um momento de se conectar com o seu próprio sol, com o seu coração, porque o aquariano ele é muito racional. Então, muitas vezes ele fica intelectualizando tudo, né? Intelectualiza aqui, mas por que eu tô sentindo isso? Ele pensa no que ele tá sentindo, ele não sente, percebe? Então, o aquariano vai estar sendo chamado a sentir e não tanto a pensar. Ok, vai ter momentos que você tem que ser racional, que você tem que tomar uma decisão, uma atitude mais racional. Isso não muda. O alinhamento aqui para o aquariano, para quem tem lua e sol e ascendente em aquário, é sentir mais, é ouvir mais o próprio coração, é se alinhar. O alinhamento do aquariano esse primeiro semestre é com o coração. O que faz o coração desse aquariano que está me ouvindo, que tem lua e ascendente em aquário, vibrar, né? Não ouvir tanto, de repente, o social, o amigo. A opinião do amigo às vezes é importante? É importante. Mas e a tua opinião? O que teu coração tá dizendo, né? Então, é equilibrar isso aí entre amizade, social e você mesmo, as suas metas, as suas paixões, né? Aquariano, de repente, sendo chamado aí a ser um pouquinho mais passional, né? Parece louco eu dizer isso aqui, né? Mas não é, tá? Porque realmente o aquariano, às vezes, ele racionaliza muito. Então, é ir mais realmente nesse primeiro semestre, equilibrando razão, emoção, razão, paixão, tá? E coração. Vão vir eventos, pessoas que podem trazer esses temas para vocês. Ó, a aquariana ali já dizendo, não, coração não. Vocês fogem, né? Vocês fogem que eu sei. Tô brincando, tá, gente? Então, aquarianos, coração sim, tá? Vai acontecer muita coisa relacionada a isso é um chamado para que vocês olhem para as próprias emoções. Tá tudo bem ficar vulnerável, tá tudo bem às vezes sentir certas emoções mais densas também. Então os aquarianos vão estar sendo chamados a trabalhar aí um pouquinho mais com o coração, né? Se alinhar com o que realmente faz sentido, tá? Pro coração de vocês, tá? Profissionalmente, carreira, amor, relacionamentos, tudo mais, tá bom? E a gente chega finalmente em peixes, né? Os peixinhos, o nosso baleiês, quem me segue aí sabe que eu brinco muito, que eu amo os peixinhos, né? E continue a nadar, a gente sempre fala de Dory aqui muito, então quem me acompanha sabe, né? Eu adoro. E é continuar a nadar mesmo pros peixinhos, tá? Esse alinhamento vem chamar os peixinhos para continuar esse nadar, principalmente em relação a família. Você que tem sol, ascendente e lua em peixes. Como tá o seu relacionamento com mamãe? Como tá o seu relacionamento com a sua família? Você tem honrado o seu pai e a sua mãe? Como que tá essa questão de ancestralidade? Muitos eventos também vão acontecer de repente na vida dos piscianos para um alinhamento maior com as próprias emoções, com as próprias memórias, com a família. De repente alguém aí que não tá falando com a mãe, que não tá falando com alguém da família, que tá numa relação de repente um pouco mais distante. Quem sabe esse não é o momento de se aproximar, né, de pensar, de rever certos pontos de vista em relação à sua mãe, em relação aos seus relacionamentos com família. De repente, para quem gosta aqui de constelação familiar, também bacana para estar constelando, né? Porque fala dessa constelação familiar, dessa ancestralidade para os piscianos, tá? É uma busca de conhecimento para os piscianos, porque a gente falou, né, que é o eclipse do aprendizado, do conhecimento, da transformação.
para o pisciano conhecer mais o seu passado. Então, de repente, o pisciano aí, que tem Sol, Ascendente, Lua em Peixes, vai estar sendo chamado a trabalhar mais essas questões de passado. De repente, você vai se pegar pensando lá na sua infância. E é um momento de ressignificar o passado para os piscianos. Que memórias você precisa ressignificar, limpar, perdoar, né, para seguir em frente mais leve, e honrando o seu pai e sua mãe, crenças limitantes familiares que de alguma forma ainda te travam, né, essa questão às vezes do perdão, da não aceitação de questões com o pai, com a mãe, né, eu falo a mãe porque é uma questão mais materna aqui, pelo que eu vi, pelo que eu estudei, mas é também o pai, né, então é um momento bacana aí para os piscianos estarem trabalhando essa questão de família, de apego ao passado, de limpeza do passado e das emoções. Os piscianos já são muito emotivos, né? Mas eles, dos signos de água, eles são, vamos dizer, o menos apegado. Ele lida com aquela energia da emoção, com aquela emoção, e ele sabe que aquilo é para fluir de alguma forma, né? Para transcender, para ir surfando pela vida com aquela emoção. Ele vai sentindo, mas ele também desapega mais fácil. Os cancerianos e escorpianos às vezes são um pouco mais apegados, né, de signos de água. Então, piscianos, Sol, Lua e Ascendente, é um alinhamento com a família, é um alinhamento com seus ancestrais, é um alinhamento com a sua constelação familiar e como você vem honrando isso através da sua vida, né? Então, é bem bacana também essa questão para os piscianos, bacana? Falamos de todos os signos, né? Gente, eu faço poucas lives, eu não tô conseguindo ver o tempo que eu tenho aqui, então se encerrar, encerrou, mas eu vou continuar falando aqui, abrindo para perguntas, tá? Se alguém quiser fazer perguntas, JK tá falando aqui que tem muita água no mapa, a Karen, perdoar e soltar, eu tô nesse processo, que lindo, Karen, parabéns, né? A gente tá sempre todos nesse processo, né? Cada um no seu ritmo, cada um no seu momento, cada um com seus ciclos. A astrologia fala desses ciclos, né, gente? Eu tô aqui falando de um ciclo planetário. Vocês estão passando pelos próprios ciclos. Então, lembrando, por isso que é bacana vocês pegarem o mapa de vocês e olhar, eu tenho 8 graus de Gêmeos na casa 3. E aí vai lá, eu falo sempre nos meus stories, muito disso, no Telegram também, sobre os temas das casas, eu sempre converso muito lá nos stories, todos os dias eu tô lá, então aprofundem isso, né? E comecem a se observar, autoconhecimento e observação, observa o que vai chegando. E assim, observa o que vai chegar nesse eclipse para você. Porque o eclipse, ele traz tudo à tona, ele é uma lupa que ilumina tudo, que transborda tudo, e ele vai trazer situações à tona. Então observa, presta atenção no que tá chegando. É na sua saúde? Opa, não tô cuidando da minha saúde. Tá acontecendo alguma coisa no seu relacionamento? Opa, tá acontecendo alguma coisa. Eu preciso revisar, lembra? Revisar, ressignificar, aprender essas questões de relacionamento. Então, percebam aí na vida de vocês como que vai vir à tona, que situações vão aparecer agora no eclipse. Porque vocês vão estar sendo chamados a lidar com essas questões, tanto positivas, tá? Porque a gente às vezes acha, eclipse só vai vir coisa ruim. Não, gente, pode vir muita coisa boa de tudo isso que eu falei, tá? Na carreira, no amor, são aprendizados, ressignificados, transformações para nossa evolução, mas que também trazem muita coisa boa, né? Então, André falando aí, amei a live, amiga. Obrigada, Andréia. Eu vou salvar, a Michelle pedindo para salvar, tá? Pessoal, obrigada, tá? Pelo carinho de vocês. É muito bom estar fazendo essa live, né? Eu não faço muitas lives, mas eu vou tentar fazer um pouco mais do próximo eclipse e tudo mais, tá? Amanhã, tá? Só para lembrar, tá bom? Netuno, gente, amanhã volta a ficar direto, né? Coisa boa, céu todinho pra frente, tá? Netuno, só pra gente falar um pouquinho de Netuno, ele traz essa
essa energia mais sutil de conexão com o todo, com o universo, com Deus, com seja lá o que você acredita, ok? Que nos guie. Esse algo maior que tem por trás de tudo, se é que você acredita nesse algo maior, Netuno fala disso. Então agora é como se o universo, junto com esse Netuno também ficando direto, e esse alinhamento dos planetas, esse eclipse também, e todos os planetas hoje no céu mais alinhados, mais para frente, seguindo em frente, fizessem esse pedido para todos nós, independente agora do teu ascendente, da tua lua, do teu signo, do teu sol, tá? Fizesse esse pedido para que a gente siga em frente, com fé, né? Por quê? Porque Netuno é fé. Netuno é acreditar em algo que tu não pode tocar, que tu não pode ver, mas tu acredita que tem algo maior, tá? Eu até me emociono, né? Porque eu amo Netuno, tá? Eu adoro falar de peixes, adoro falar de Netuno, dessa coisa mais transcendental e universal. Então, o Netuno vai pedir aí, com essa caminhada para frente, que a gente tenha mais confiança, que apesar de todas essas transformações e perdas e todos esses ressignificados e todos esses aprendizados, a gente tem que lidar com emoção, com muita coisa que está acontecendo, crises, né? Também Escorpião às vezes fala dessas crises. Também a gente é chamado a se alinhar com a vida, acreditar mais no universo, nesse algo maior que tem por trás, mais sábio também, né? Tá bom? Ó, JK, comprei o mapa com você por pura intenção. É isso ou intuição? Foi intenção ou foi corretor? Então, ó, Dreia Braga perguntando, e quem tem Netuno retrógrado no mapa, faz alguma diferença? Não, gente, quem tem Netuno retrógrado já sabe lidar com essa energia de uma forma de revisão, de estar sempre revisando esses temas mais netunianos, tá? Então, revisou tudo que tinha que revisar agora com esse Netuno também, fé, espiritualidade, conexão com o todo, fantasias, ilusões, e que a gente também se responsabilize pela própria vida. Eu gosto muito de falar disso. Netuno traz também essa questão de, às vezes, a gente ficar muito... A gente fantasia, a gente projeta no outro, a gente acha que alguém tá vindo salvar a gente. E ninguém tá vindo salvar a gente, né? Nós somos os nossos salvadores, cada um de si. E cada um ajudando o outro com seus dons e os seus talentos, né? Eu tô aqui sempre tentando compartilhar o que eu sei, o que eu posso, né? O que eu acredito, para ajudar vocês, mas ninguém pode mudar a vida de vocês. Eu sempre falo isso também, né, para quem me acompanha. Eu não posso mudar a vida de ninguém, eu posso mudar a minha vida. Mas eu posso ajudar pessoas através da astrologia, através do coach, através da espiritualidade, através de tudo que eu acredito, né? A mudarem as próprias vidas. Como? Se responsabilizando. Com esse Netuno para frente agora também, além de a gente ser chamada a ter mais fé, acreditar em algo maior que sabe tudo o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, o propósito disso tudo para cada um de nós e coletivamente, também para que a gente se responsabilize pelas nossas vidas, né? Que a gente não culpe tanto os outros, que a gente comece a olhar mais pra gente e o que a gente pode ressignificar. De repente esse é um olhar coletivo, né? Nesse chamado aí de tudo isso acontecendo junto, né? O Sol em Sagitário, a Lua em Gêmeos, tudo isso que eu já falei, né? Mercúrio Escorpião, Lunação Escorpião, Netuno ficando direto amanhã. Então é um chamado aí pra gente acreditar, pra gente confiar na gente mesmo, pra começar, né? Em si mesmo, na vida, e se responsabilizar, né, pela própria vida, e compartilhando sempre, somos todos um. Vamos terminar com peixes aqui, então, já que terminamos com peixes e Netuno. Netuno é o corregente, para quem pega Netuno como regente, beleza, tá tudo bem, né, que é a astrologia mais moderna. Eu pego como corregente, eu ainda uso o Júpiter como regente de peixes, tá? Mas já que falamos de Netuno, somos todos um, somos essa consciência única, né? Somos todos o mesmo céu, como eu gosto de falar. Então, estamos todos juntos nessa caminhada, né? Então, que a gente se responsabilize, cada um por si, mas que a gente sempre possa ajudar, porque Netuno fala dessa ajuda, sem esperar nada em troca, né? Então, se você puder se ajudar, se salvar, para também ajudar outras pessoas,
Isso é lindo, né? Então fica o convite aí pro coletivo para todos nós, tá bom? Eu não sei como é que eu tô de tempo. Se quiserem fazer mais alguma pergunta, foi passando pergunta, deixa eu voltar aqui, foi passando pergunta, eu acho que eu não sei se eu perdi perguntas aqui, tá? Tô voltando para ver se tem mais perguntas. Obrigada pela presença de todos, tá? Muita luz também para vocês. Obrigada por todo o carinho. Luz e sombra, é isso aí. Ó, minha sobrinha tá aqui. Beijo, Brida. Te amo, tá? Tem que fazer mais live. Tenho mesmo. Vou fazer mais, tá? Obrigada a todos. Bambinos, bambinas que estiveram presentes aqui comigo, tá? Eu deixo aberto aqui mais um pouquinho ainda para as perguntas, tá bom? Se quiserem fazer mais alguma pergunta aí do eclipse, mas olhem lá, tá? No mapa de vocês. Denise, entreguei a semana passada o mapa da Denise. Denise, beijo, uma honra ter feito teu mapa, tá? Beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem, né, com o que vocês acreditem aí. E eu vou tentar fazer mais live, tá bom? Prometo aí que eu vou buscar falar esse bate-bola mais ao vivo aí com vocês, tá bom? Eu que agradeço, gratidão. Fiquem com Deus. Beijo, beijo.